E vamos começar agora mais um capítulo de Te Dou a Vida. Nossos abraços de hoje vai para a área das crianças de Aracaju, Sergipe, Francisca Gonçalves da Serra das Moças em Parambu, Ceará, e Maria Gonçalves Xavier. Ela nos acompanha lá de Barcarena, no estado do Pará. Frase para hoje está lá em Salmo 107:15. Obrigada, Senhor, pelo seu maravilhoso amor. Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamada de resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Voltamos então a esse capítulo com o comandante Eduardo recebendo a boa notícia sobre Ernesto, que não é parente de Isabel segundo o resultado de DNA e que na verdade é sim Miguel. Chaves, sócio do comandante Eduardo, ouve o comandante dizer que fará ligações. Ele começa ligando primeiro para Horácio. Ernesto, por sua vez, está ao telefone com seu advogado desonesto. Primeiro, eles estão falando sobre a acusação de negligência contra ele, mas essa será então mais uma fora de si. Por quê? Porque ele está totalmente preocupado com o estado de Nicolas, que desapareceu há 2 dias. Pedro, Samuel e Gabriela se aproximam do esconderijo dos meninos de rua, mas não há ninguém lá. Eles receberam uma dica de que Nicolas estava lá e não era piada, obviamente, porque existiam moradores de rua morando lá. Nesse momento, Horácio liga para dizer a Pedro que Ernesto não é o verdadeiro Ernesto. Pedro parece bem impactado. Gina encontra um vestido preto colante em seu armário e diz perfeito. Ela diz enquanto coloca para si mesmo se olhando no espelho. Pedro diz a Samuel e Gabriela que a prova de DNA é sobre Ernesto, o que significa que o casamento de Helena será anulado e o domínio de Ernesto sobre Nicolas será quebrado. O que eles farão agora? Ninguém sabe. Então, acontece que Gabriela menciona que Irene era amante de Ernesto. Ela gostaria de poder ver a expressão no rosto de Irene ao descobrir que ele é um impostor. Pedro não tinha ideia sobre Irene e Ernesto. Ele se lembra de todas as vezes que Irene o ajudou a se aproximar de Helena. Era de seu interesse fazê-lo, diz Gabriela. Ela também diz a ele que Helena e seus pais já sabem sobre Irene e Ernesto também e que sua mãe acha que Irene é uma vítima. Pedro decide sair em busca de Nicolas mais um pouco, enquanto Samuel e Gabriela esperam no esconderijo caso Nicolas volte. É de boa qualidade, não. Horácio, o advogado sofredor também, e o comandante Eduardo conversam em seu gabinete. O médico da polícia também está lá para dizer que, infelizmente, Isabel não está lá e ainda não é hora que ela possa então declarar contra Ernesto que Ernesto não é seu filho. Eles também comentam que tem apenas o resultado do DNA, o que para mim já é muita coisa. O comandante Eduardo está, eu acho, mais preocupado que eles avisem o Ernesto sobre o teste de DNA. Claro, todos pensam que todos podem fazer então com que o juiz possa olhar para Helena com novos olhos agora com a acusação de negligência. E eu acho que ele está dizendo ao juiz que pode usar de descrição e não revelar as coisas sobre o teste de DNA para Ernesto. Ernesto está conversando com seu advogado ladrão. Eles se sentam e sentem totalmente culpado pelo desaparecimento de Nicolas, mas é claro que o advogado quer que ele se cale sobre isso. Ernesto está extremamente preocupado com seu filho Nicolas. Gina e Carlos vão à festa. Isso mesmo, Gina está feliz por estar fora da prisão de sua casa por um tempo. Tadinho do Augustinho, gente, ele não merecia isso, até porque se Gina está morando lá, ela então está dando a entender que tem uma chance.
A filha dela está bem e blá blá blá. Ela responde às perguntas sobre Maria com desinteresse. Mais tarde, seus colegas de trabalho se aglomeram como galinhas para fofocar sobre ela. E é claro, comentam como ela não parece gostar de seu filho. Nicholas e os garotos de rua encontram lá na garagem do mais alto que não é o de Nelson, mas eles seguem em frente. Os colegas de trabalho de Gina continuam a fofocar sobre ela na festa. Ela está totalmente ciente disso enquanto conversa com Carlos. Ele também diz a ela que sempre se interessou por ela, mas antes de ela se casar e ficar grávida. Tudo mudou agora, então eles partem para ficarem juntos. Augustin liga para Rosa no trabalho. Ele está sozinho em casa porque Gina, ela está lá sabe onde. Ele se compadece de Rosa por um tempo antes de perguntar indiretamente se ela está namorando. É claro que ela tem que rejeitá-lo porque está com Samuel, o amor de sua vida. Ele está desapontado, mas entende. Depois que desligam, ele fala para Maria, que está segurando em seus braços, que não teria nada a ver com Gina se não fosse por ela. Ele também diz algo sobre Samuel ser sortudo. Não tenho muita certeza sobre isso, mas cá entre nós a gente concorda. Até porque Rosa faria um par perfeito até mesmo com o nosso querido Augustin. Nicholas está se sentindo pior e sem fôlego. Os meninos de rua descansam um pouco. Um deles pergunta o que parece ser um segurança ou um policial sobre onde fica a garagem do Nelson. O policial guarda não sabe, mas mostra o folheto com Nicholas e pergunta se o menino de rua o viu. Ele diz que não e corre de volta para os outros e diz que eles têm que sair de lá porque a polícia está procurando por Nicholas, a fugir arrastando Nicholas com ele. Samuel pergunta a Gabriela porque ela disse aquelas coisas ruins sobre ele apenas com alguém com quem quer passar um tempo. Ela diz a ele que tentou explicar antes, mas ele não quis ouvir. Aí, ela disse que disse isso para exibir, para enganar Irene e fazê-la acreditar que Helena ia voltar para Ernesto e que não estava interessada em Pedro. Ele disse que ficou muito magoado ao ouvir isso e ela entende e pede desculpas. Eles são amigos novamente depois dessa confissão. Ele começa a perguntar a ela sobre Gustavo, o quão sério ela está com ele, mas ela não quer discutir isso agora. Eles têm que se concentrar em Nicholas. Helena fala com Pedro no telefone da prisão, enquanto ele a atualiza sobre como eles encontraram então os garotos de rua, mas ninguém estava lá. Ela chora porque se sente tão impotente. Ele diz a ela para não se preocupar. A prisioneira loira então a abraça e a conforta. O comandante Eduardo está em seu escritório com outro sujeito e advogado de longa data. O novo cara é uma espécie de oficial que está dizendo que eles podem estabelecer fortemente que Ernesto não é filho de Isabel, mas eles não têm nenhuma outra prova de que ele seja Miguel Hernandes. O advogado, que sofre há muito tempo, acha que um juiz será então inclinado a ter misericórdia de Helena apodrecendo na prisão com base nas evidências de DNA. O carro de Pedro fica sem gasolina. Não pode ser, fala ele, mas mal sabe ele que essa falta de gasolina trará seu filho em seus braços. Gina e Pedro começam a ficar ocupados, digamos assim, se é que você me entende. Pedro está empurrando seu novo carro morto pela estrada, enquanto os meninos de rua vagam para então tentar vender suas balas. Nicholas precisa descansar porque está exausto e ofegante. Alguns dos meninos de rua vão na frente, algo que eu perdi aqui. É então que eles encontram Pedro e se oferecem para ajudá-lo a empurrar o carro até um posto de gasolina. Como estão todos ocupados empurrando o carro, eles passam por Nicholas. Ele vê Pedro e corre para ele enquanto a música tema aumenta. Pedro o abraça exultante. Ele pergunta a Nicholas como ele está se sentindo. Não está bem, está sem fôlego. A menina acrescenta que lhe deram então remédio para a febre.
Pedro quer levá-lo ao hospital o mais rápido possível, então chama um táxi ali na rua mesmo e pede aos meninos de rua que cuidem de seu carro. Pedro é totalmente educado com as crianças. Pedro finalmente leva ao hospital e informa o médico de Nicholas sobre o que aconteceu e como ele estava desaparecido. O médico diz que Nicholas está muito fraco. Nicholas está começando a sangrar pelo nariz, o que preocupa. Ele diz que não quer voltar para o pai enquanto o médico leva para longe em uma maca. Horácio chega bem a tempo de esperar junto com Pedro no hospital. Na prisão, Helena e suas amigas prisioneiras estão falando sobre como Rita foi transferida para uma nova prisão. Ela não vai intimidar mais ninguém lá, afirma Helena. As funcionárias estão atrás dela agora, só então a guarda amigável diz a ela que eles encontraram Nicholas, mas ele não está bem. Ela agradece a Deus por ele ter sido encontrado, mas chora e se preocupa ainda mais pelo filho. Ernesto está muito preocupado com Nicholas, mas recebe a ligação de que foi encontrado então o seu filho. Ele agradece a Deus por isso, mas pergunta pelas circunstâncias em que Nicholas foi descoberto. Ao ser informado de que Pedro estava envolvido nisso, ele reclama com seu advogado e diz: "Eu que sou o verdadeiro pai dele, eu." A boa notícia se espalhou para Andréa, que está exultante. Irene ouve e tenta ligar para Ernesto, mas ele não atende. Samuel e Gabriela vêm buscar então o carro de Pedro e abastecer. Os meninos de rua esperam fielmente lá no carro. A princípio, eles estão prontos para ir embora e são sempre muito educados. Mas Samuel diz: "Não tão rápido, você não quer hambúrgueres?" As crianças sorriem largamente quando Samuel e Gabriela pegam algo para comerem. Espero que eles ganhem mais do que um hambúrguer pelo trabalho, viu? Andréa vem fazer companhia a Horácio e Mônica no hospital. O Dr. Vegas sai para dizer a eles que Nicholas está estável e eles pararam o sangramento, mas eles precisam fazer testes para ver como está a leucemia. Pedro está atualizando Helena sobre as novidades. Eles não sabem o quão ruim está Nicholas, exceto que ele está fraco e sangrando pelo nariz. Ele garante a ela que nosso filho ficará bem. Nosso filho, como isso soa bonito. Ela diz isso em lágrimas. Ela implora para ele ficar perto de Nicholas. Ele promete. Ela pergunta a ele o que Nicholas disse. Pedro não fala muito, mas diz que não queria voltar para o pai. Ela se pergunta o que aconteceu para que ele se sentisse assim. Depois de mais garantias, ela desliga e só então Ernesto descobre que Pedro está no hospital e começa uma briga e reclama sobre Pedro estar lá e como ele não é nada para Nicholas. Horácio ouve todo o barulho e vem investigar, e o Dr. Vegas também entra nesse assunto. O Dr. Vegas se recusa a deixar Ernesto ver Nicholas e diz que, para ele, se acalmar um pouco. O Ernesto ainda fica muito mais zangado e recua. Nelson e Augustin estão em casa, reclamando e arrulhando Maria. Claro, Nelson está segurando ela e conversando agradavelmente com Augusto, que agora se torna um filho para ele. Gina chega em casa e estraga o bom humor do momento. Ela não dá a mínima para eles e nem para a criança. Ela nem consegue chamar Maria pelo nome, mas sempre a chama de menina. Tanto Nelson quanto Augusto notam sua atitude ruim e estão enojados com ela. Um agente especial que vimos antes está conversando com o Dr. Vegas sobre Nicholas. O doutor diz que Nicholas está muito fraco para ver alguém. O agente gostaria de falar com a pessoa que encontrou Nicholas, que seria Pedro. Assim que o agente se aproxima de Pedro na sala de espera, Ernesto faz outro escândalo dizendo que ele é o pai e blá blá blá. O agente diz que precisa saber as circunstâncias em que Nicholas foi encontrado, só isso. Enquanto Pedro e o agente se afastam, Ernesto pega seu telefone para reclamar de alguém.
Samuel e Gabriela se despedem dos meninos de rua depois de darem a eles grandes sacos de balas para venderem. As crianças estão muito gratas. Ao saírem, Samuel diz que é uma pena que viram em tais condições. Gabriela então responde que pretende encontrar uma organização para ajudá-los. Isso é o mínimo que vocês podem fazer, viu? Samuel também agradece Gabriela pela ajuda e eles trocam olhares então de amor. As coisas estão começando a desandar ainda mais por Ernesto. Ele acaba sentindo-se excluído do hospital e o agente de alguma organização só quer falar com o Pedro. O advogado quer que ele pare de ficar obcecado por isso e lembre-se também que ele é acusado de negligência. O Ernesto achou que o advogado iria consertar tudo. Ele então insulta o advogado, o que não vai muito bem. Então Irene liga para ele e ele ignora a ligação e reclama dela. O advogado sofredor, que sofre há muito tempo, diz que Ernesto ainda tem a custódia de Nicolas, o que é bom. Ele vai preparar a papelada e ver um juiz amanhã. Horácio e Pedro falam que Nicolas não quer ficar com Ernesto. Como a condição de Nicolas é duvidosa, o advogado diz que é bom que ele fique no hospital e longe de Ernesto. Gabriela e Andrea correm para a sala de espera e são informadas de todas as novidades. O advogado de Ernesto o atualiza e diz que Horácio e Pedro e etc. podem ver Nicolas. Ernesto então vaga por ali porque eles estão todos vendo Nicolas antes dele. O advogado explica algo que estou cansado demais para discernir. Ernesto está muito chateado e perturbado com toda essa situação. O agente visita Nicolas com a agente feminina amigável. Quando Nicolas e a agente estão sozinhos, Nicolas explica que não quer morar com seu pai porque colocou sua mãe na prisão, depois de prometer que não faria isso com ela. E agora, seu pai quer se casar com sua tia Irene. Quando a agente questiona isso, Nicolas responde que os viu se beijando. A agente feminina parece então muito interessada nesse assunto. O advogado sofredor e o comandante Eduardo visitam um juiz. Eles defendem Helena, dizendo que Helena queria fugir de Ernesto porque ele estava contra ela e que tentou incriminá-la de todas as formas. E por falar nisso, ele também é um impostor, usurpou uma identidade que não é dele. O juiz parece bem chocado. O comandante também adiciona informações mais convincentes sobre a investigação aberta que eles têm sobre Ernesto. Finalmente, nesse mesmo capítulo, Ernesto consegue ver Nicolas. Enquanto isso, o advogado sofredor liga para Horácio para avisar que tem uma boa notícia. O juiz é favorável ao caso e Helena não será mantida na prisão. Assim que Ernesto vê Nicolas, Nicolas não quer lá. Ele mentiu sobre colocar sua mãe na prisão. Ernesto tenta explicar mais sobre isso, mas Nicolas não aceita nenhuma informação. Ele grita repetidamente: saia, saia, saia. Conforme a equipe médica chega para ver o que está acontecendo, Ernesto tem que deixar muito para trás para evitar mais angústia. O advogado de Ernesto está esperando por ele na sala de espera. Ernesto diz que Nicolas não queria vê-lo. O advogado não está surpreso. O Ernesto mandou a mãe de Nicolas para a cadeia, afinal. Então, Ernesto não conseguia imaginar que o estúpido mecânico pudesse causar tantos problemas. Horácio e Pedro estão esperando do lado de fora da prisão. Quando Helena finalmente é solta, ela vê Pedro, corre para eles de alegria e eles imediatamente se beijam, enquanto a música tema só aumenta. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Do a Vida. É reta final. Cola com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aqui no YouTube e fique ligadinho de tudo que ainda vai acontecer na novela Te Dou a Vida e nas novelas Se Nos Deixam para Trás.